Amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos com o propósito de ministrar a palavra de Deus. Queremos dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada. Nosso tema é relacionamentos e esta então é a segunda mensagem com esta finalidade. Eu queria, antes de mais nada, orar, e eu peço que você ore, curve a sua cabeça, fale com Deus, peça a Ele para falar ao seu coração, ministrar a você conforme a sua necessidade, e que Ele fale a você, a cada um. Peça que cada um que ouvir essa mensagem também seja objeto da graça de Deus, que Ele fale ao coração de cada pessoa. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a nossa dependência total de Ti na transmissão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis na transmissão da mesma e que a Tua palavra chegue a cada coração com o poder do Espírito, com sabedoria, entendimento, com discernimento, para a perfeita compreensão da Tua vontade, à luz da Tua mesma palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Na última mensagem, com esse tema, nós vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os filhos e seus pais, entre os pais e seus filhos, entre os irmãos, entre subalternos e superiores hierárquicos, e entre estes e os subalternos. O primeiro pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus. A consequência imediata do pecado foi a morte espiritual, a separação espiritual do ser humano de Deus. Gênesis 3:7. A consequência a médio prazo foi a morte física. E nós encontramos isso em Gênesis 3:19. E a consequência a longo prazo foi a perda da vida eterna, conforme o registro de Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Vimos que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. E em Colossenses 1:21 e 22 diz: "E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis." Em segundo lugar, o pecado trouxe a quebra de relacionamentos com as pessoas, do ser humano com o seu próximo. E por isso que também em Gênesis 3:15 nós ficamos sabendo que Deus pôs inimizade entre Satanás e a mulher aqui representa toda a raça humana, e por causa disso, por causa da entrada do pecado no mundo, o ser humano também ganhou a inimizade de Satanás. A reconciliação com Deus prevê também a reconciliação com as pessoas, também por meio de Jesus. Colossenses 1:19 e 20 dizem assim: "Porque Deus achou por bem que nele, isto é, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso, nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Ele, que é a nossa reconciliação uns com os outros. Efésios 2, 13 e 14 dizem assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E ele diz: de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia constante inimizade entre os judeus e os gentios, e Cristo morreu para que essa parede, essa barreira também fosse derrubada, e logo a inimizade que havia entre eles, e que hoje existe entre as pessoas, quando cremos em Cristo e temos como Salvador e Senhor, essas barreiras caem. Se não caírem, é porque não conhecemos a obra de Cristo, não conhecemos o seu poder, não conhecemos de fato a Cristo. No entanto, sempre que eu pecar, comprometerei o meu relacionamento com Deus, diretamente e indiretamente, com as pessoas e comigo mesmo. Meu pecado afetará minha comunhão com Deus de forma direta se eu deixar de amá-lo como devo. Jesus disse que eu e você devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. O meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma indireta se eu deixar de amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse que o segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz que não há mandamentos maior do que estes. Meu pecado sempre afetará a minha vida, tirando a minha paz interior. Nós citamos no domingo passado Salmo 38, versos 4 e depois o 18, onde é dito: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. E no verso 18 ele diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O Novo Testamento, em Colossenses 3,15, diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro nos nossos corações, e através deste árbitro nós podemos julgar a nós mesmos se estamos bem com Deus e uns com os outros. Então, meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Isso acontecerá se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Nós queremos ver hoje o relacionamento da mulher com seu marido, e depois vamos ver do marido com a sua mulher. E antes de qualquer conclusão, ouça até o fim, para que ninguém tire nenhuma conclusão apressada antes de ouvir até o final. Então, repetindo, meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Primeiro, vamos ver da mulher com seu marido. O princípio vamos destacar primeiro é o princípio da submissão. E eu sei que esse princípio é muito combatido pelos movimentos feministas, mas não há como você viver a palavra de Deus
e não aceitar este princípio que é tão claro nas Escrituras, desde o Gênesis até o final da Bíblia. Então, o princípio da submissão nós encontramos em Gênesis 3,16, logo depois que a mulher pecou, o Senhor disse a ela, e a mulher disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. E logo depois o Senhor disse, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Aqui nós temos as consequências do pecado, que foram atribuídas à mulher. O Senhor disse que aumentaria em muito os seus sofrimentos na gravidez e que com dor ela daria à luz filhos. E disse mais, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso tem a sua razão de ser, porque uma coisa que a mulher fez quando se viu tentada foi que ela antecipou-se, saiu na frente e tomou a iniciativa de tomar o fruto, de dá-lo ao marido. Ela comeu e ele também comeu. E eu tenho dito sempre que há uma tendência natural, desde que entrou o pecado no mundo, da mulher sair na frente do marido. E é uma tendência que cabe a ela dominar, cabe a ela impor-se a si mesma uma submissão que é muito difícil para ela. Isso requer uma submissão primeiro a Deus, e uma vez submissa a Deus, ela poderá submeter-se também ao seu cônjuge. O Senhor disse, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, você tem que esperar por ele e não partir na frente dele, tomar a iniciativa sem o consultar, sem ouvi-lo. E este ensino é encontrado também no Novo Testamento. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo disse assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E eu enfatizo aqui a questão da submissão. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Significa que ela deve manter-se. O princípio é o princípio de não antecipar-se, mas aguardar o momento de falar e não sair na frente do seu cônjuge. E ela deve aprender, segundo a palavra, com seu cônjuge, com seu marido. E Paulo foi mais longe e disse, não permita que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Como aplicar isso hoje? Bom, eu creio que a questão aqui está relacionada ao relacionamento conjugal. E a mulher não deve ensinar o marido, não deve dizer a ele o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e nem deve exercer autoridade sobre ele. Por isso que o texto diz, esteja, porém, em silêncio. O silêncio fala de alguém que espera a hora de falar e que não se antecipa ao seu cônjuge. Isso não significa que ela não tenha liberdade de falar, de expressar-se, mas ela deve fazer isso sempre com a consciência de que ela está sujeita e deve submissão ao seu marido. Não uma coisa imposta, mas como algo natural, como resultado da fé que ela tem em Jesus e da confiança que ela tem em Deus e na sua palavra. A primeira razão para este mandamento é
o apóstolo diz no verso 3 desse mesmo texto, 1 Timóteo 2,13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que ele está dizendo é que aqui tem um princípio, o fato do homem ter sido formado primeiro, é um princípio de que ele tem autoridade sobre a mulher. Então, é um princípio bíblico que é trazido à tona aqui. A segunda razão do mandamento está em 1 Timóteo 2,14, é o verso que vem logo depois. Ele diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher, por natureza, age muito mais pelas emoções, é mais fácil de ser enganada do que o homem. O homem é mais racional. Eu não estou dizendo que o homem não é enganado, não. E ele é facilmente enganado por uma mulher sem escrúpulo que queira valer-se da sua astúcia para poder enganá-lo. Querendo ou não, foi isso que Eva fez no início. Ela o persuadiu. Não há evidências de que tenha sido com palavras, mas talvez por causa da sua beleza, por causa da importância que ela tinha para Adão. Eu sempre gosto de dizer e imaginar que ele deve ter ficado deslumbrado ao ver Eva. Devia ser bonita, devia ser atraente, e ele que estava só inicialmente, até que Deus lhe trouxesse a mulher, e eu creio que ele ficou maravilhado com Eva e talvez tenha se esquecido daquilo que Deus havia dito para ele não fazer, né? Veremos isso mais adiante. Mas o princípio da submissão também é encontrado ainda no Novo Testamento, na Epístola aos Efésios. Capítulo 5, versículo 22, onde diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. É interessante que o texto diz que as esposas devem estar sujeitas cada uma ao seu próprio marido, como ela é sujeita ao Senhor. Ou seja, o marido está ali representando o próprio Senhor. Isso não significa perfeição, não significa impecabilidade, não tem nada a ver. Mas significa que o Senhor fez assim e esses papéis devem ser observados. A razão do mandamento vem logo a seguir, verso 23 e 24, versos 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, Deus estabeleceu o marido como cabeça da esposa, da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa deve sujeitar-se em tudo ao seu próprio marido. E sem tudo aí pode trazer algum tipo de preocupação, mas eu creio que existe um outro princípio na Bíblia, que tudo que for lícito, tudo que for correto, à luz da mesma palavra que o marido pedir ou disser que a mulher deve fazer, se não contraria nenhum princípio coerente com a palavra de Deus, por que não fazer? E ela deve fazer isso por causa do Senhor, principalmente. E pelo temor que ela deve a Ele. E não necessariamente porque o marido é impecável,
é perfeito, porque, como já dissemos, isso não existe, né? Mas tem também o princípio do respeito que nós encontramos aqui. Neste mesmo texto, no versículo 33, diz que a esposa respeite o seu marido. Esse respeito diz respeito à própria submissão, eu entendo assim. Se ela é submissa a ele, ela vai respeitá-lo, ela vai honrá-lo como aquele que é o seu cabeça, aquele a quem Deus colocou na posição de cabeça sobre ela. O respeito tem muitas conotações, mas eu creio que é mesmo de honrá-lo diante das outras pessoas, não passar na frente dele, não sair atravessando conversas e situações, colocando-se numa posição como se ela fosse a líder deste relacionamento. Isso é muito claro nas Escrituras, ainda no Novo Testamento, nós não vamos ver agora, como na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele discorre sobre esse assunto com muita propriedade, nos versos 1 até o verso 6, e onde ele entra em muitos detalhes e pormenores. Bom, o meu pecado afetará a minha relação com Deus e com as pessoas, comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Em segundo lugar, do marido em relação à sua esposa. O princípio que nós vamos ver inicialmente é o princípio da liderança. Nós encontramos ele bem claro no mesmo livro de Gênesis, o mesmo que disse que, onde é dito à mulher que ela deve estar sujeita ao marido. Mas aqui, neste mesmo texto, nós temos o princípio da liderança. É interessante que Deus não disse ao homem, você deve liderar, mas disse à mulher que deve ser submissa a ele. Ele disse à mulher, o Senhor, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Gênesis 3,16, o final do versículo. Na realidade, por que foi dito à mulher e não ao homem? Eu entendo cá com os meus botões que nenhum homem pode obrigar nenhuma mulher a ser submissa a ele. E por isso é algo que deve partir dela, estar sujeita ao seu marido, porque se ela decidir que não vai sujeitar-se a ele, o que o marido pode fazer? Pode obrigá-la? Não pode. Ou ela é submissa no coração, mesmo que nem sempre ela concorde exatamente com tudo que o marido faz, ou mesmo que ela não concorde com a maior parte das coisas que o marido faz, desde que ela não tenha que concordar com o erro, com o pecado, com qualquer transgressão de princípios da palavra de Deus. Mas é interessante o que Deus disse para o homem. Logo depois desse verso, vem a palavra do Senhor a Adão. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó
voltará. É interessante que a cobrança principal aqui foi feita ao homem e não à mulher, embora ela tenha tomado a iniciativa de pecar e levar o seu marido a pecar. O Senhor está cobrando do homem uma posição que ele não tomou, a posição de liderança. Ele simplesmente agiu de forma contrária, submetendo-se à sua mulher e contrariou uma palavra muito clara, definida de Deus para ele. Deus disse que ele não podia comer aquele fruto e a mulher tomou o fruto, deu para ele, comeu e deu para ele, ele comeu. Então o texto diz, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, aí vem as consequências. Será que o homem não deve ouvir a sua mulher? Eu creio que todo homem deve ouvir a sua mulher, mas ele deve ouvir muito mais aquele que está em posição de autoridade sobre ele, que é o Senhor. Isso exigirá dele um relacionamento pessoal com Deus, eu diria até íntimo com Deus, através da oração, através da palavra de Deus, buscando conhecê-la, buscando conhecer a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, sujeito a Deus, realmente submisso a Deus. Na realidade, ninguém pode exercer autoridade, ninguém pode exercer liderança através da imposição. A liderança é exercida através de uma autoridade. E a autoridade tem quem obedece. Quem obedece primeiro a Deus, a sua palavra, quem se sujeita a Deus, quem está se humilhando sempre diante de Deus, buscando a presença de Deus. Eles têm autoridade para exercer a liderança. E ele deve ouvir primeiro a Deus. E ele deve estar em contínua comunhão com Deus para que ele receba de Deus a direção. A mulher pode sugerir, pode dar a opinião dela, e muitas vezes a opinião dela é muito boa, muitas vezes ele deve considerar essa opinião, mas ele deve sempre colocar isso diante de Deus, e ele não deve fazer aquilo que ela diz, mas aquilo que, mesmo que ela fale, ele entenda como sendo realmente o melhor caminho, ou não. E, finalmente, quem tem que tomar a decisão é ele. Ele tem que escolher o que vai fazer e deve fazê-lo sempre à luz da direção que Deus dá. E nós temos um árbitro em nosso coração, é a paz. Se eu estou em plena comunhão com Deus, estou ouvindo o que Deus quer que eu faça e eu estou fazendo aquilo que eu entendo é a vontade de Deus, aquilo que eu sinto bem fazendo, não por causa de qualquer sentimento menos digno, por causa do orgulho ou coisa que o valha, mas porque no meu interior eu sinto paz em fazer aquilo, quer seja por sugestão da mulher, quer seja porque Deus já falou com o marido antes. Ele vai decidir, e ele deve decidir com paz interior, paz com Deus, sobretudo. Então não é errado ouvir a mulher, o errado é obedecer a mulher e desobedecer a Deus. É Deus dar uma direção e o homem seguir outra, porque ama excessivamente a sua esposa, a ponto de negligenciar a vontade de Deus. O seu amor primeiro deve ser a Deus.
e deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar a sua mulher, como nós vamos ver daqui a pouco também. O princípio da liderança no Novo Testamento está também na Epístola aos Efésios, mas não é só aqui não, nós encontramos isso, tanto o princípio da submissão como da liderança em Colossenses capítulo 3, encontramos isso na primeira de Pedro, no capítulo 3, e também como vimos também na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas o princípio da liderança no Novo Testamento, o texto é aquele que é dirigido às esposas. Efésios 5, 22, 23, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A pergunta pode ser feita da mesma forma. Por quê? O mandamento é dado à mulher pela mesma razão que já compartilhamos com vocês. A esposa não pode sujeitar-se ao seu marido se ela não quiser. A submissão é uma questão de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. O texto diz, esposas, que cada uma de vocês sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. Da mesma forma como ela obedece ao Senhor, ela vai obedecer ao seu marido, ela vai sujeitar-se a ele. E o princípio é que o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então é da mesma forma como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas devem estar sujeitas aos seus maridos. O texto não diz se o seu marido for legal, se o seu marido for bonzinho, se o seu marido for aquilo que você idealiza como sendo um bom marido. A Bíblia deixa claro, a Bíblia diz que você, mulher, deve sujeitar-se ao seu marido. É por isso que eu digo sempre às mulheres que querem casar, elas devem estar bem conscientes de que o casamento no Senhor, ela deve entender que quando ela se casa, ela deixa de ter a cabeça. E ela tem que perder a cabeça para o marido. No bom sentido da palavra, ela tem que abdicar da sua liberdade para sujeitar-se à liderança do marido. É uma coisa fácil? Não, não creio que é não. Assim como também não é fácil para o homem liderar. E eu creio que não é fácil para nenhum homem liderar. É algo que ele normalmente não gosta de fazer, a menos que ele tenha uma doença. Tem alguns complexos, e então ele vai se valer desse complexo para tentar se posicionar, para que impor a sua vontade, mas ninguém exerce uma liderança porque quer exercê-la. É algo que exige também uma renúncia da vontade própria. Muitos homens preferem simplesmente deixar o barco correr, preferem não tomar nenhuma iniciativa, mas deixar que as mulheres que gostam de fazer isso com facilidade façam isso, porque se der errado ele vai falar, tá vendo? Vejam que deu a sua ideia, e ele sai fora, com quem diz, eu não sou culpado, como se isso eximisse de responsabilidade. Deus não vai cobrar da mulher, vai cobrar do homem. Agora, se a mulher não se submete, não se sujeita, quem vai lidar com ela
quem vai lidar com a mulher vai ser o próprio Deus. Ao marido cabe liderá-la, mas não obrigá-la a sujeitar-se à sua liderança. Depois, outro princípio para os maridos é o princípio do amor, que nós encontramos na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Bem, o princípio aqui é o princípio do amor, idêntico ao que Cristo teve pela igreja. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não foi à cruz, não sofreu tudo que ele sofreu, porque ele teve prazer em simplesmente passar por aquele suplício, mas ele fez por amor a sua igreja. Igreja pecadora, porque todos nós somos pecadores e nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos achados no pecado, fomos encontrados em falta, e Deus mostrou que nos amava a ponto de dar a vida, no caso de Jesus, a sua própria vida por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. O que isso tem a ver com a relação conjugal? Todo homem casado deve considerar o fato de que a sua mulher não é perfeição, não é a perfeição em pessoa, e que aquela princesa encantada, aquela Cinderela, não existe. Não existe nenhuma mulher perfeita. Como também não existe nenhum homem perfeito, como não existe nenhum príncipe encantado. Isso significa que o homem tem que estar cônscio de que ao casar ele não vai encontrar uma pessoa perfeita. E muitas vezes, assim como ele, a mulher vai errar muitas vezes, vai entristecê-lo, vai pecar na relação conjugal. Muitas vezes ela pode perder a calma, ela pode errar de várias maneiras. Falar o que não deve, tomar a frente dele e fazer coisas que ela não deve fazer, mas que pode vir a fazer, não porque haja permissão, o incentivo da Bíblia para que ela faça isso, mas porque o tempo todo o inimigo vai tentá-la para que ela caia, para que ela peque, para que ela tenha problemas com seu cônjuge. Porque esse é o papel do diabo. Deus disse que desde o início, desde que o homem pecou, e o texto lá em Gênesis diz que porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. E aqui não é uma referência propriamente à mulher em si, mas à raça humana, como já dissemos. E ele vai atazanar a vida, tentar atazanar a vida da mulher, para que ela crie situações que vão conflitar com seu marido. Isso requer
que ele e ela estejam de antena ligada, ambos estejam de antenas ligadas o tempo todo com Deus, sintonizados com Deus, atentos às estratégias e artifícios do inimigo, que vai tentar por todos os meios minar esse casamento, derrubá-lo e criar situações que vão trazer conflitos. E cabe ao homem perdoar. Perdoar e amar. Amar da mesma forma como Cristo amou a igreja. Cristo nos encontrou no pecado, nos salvou, nos redimiu, continua nos amando, mesmo quando pisamos na bola, não que devamos ou possamos fazê-lo por vontade própria, nenhum de nós deve pecar por vontade própria, mas falhamos, deixamos muito a desejar, sempre e em várias ocasiões nós falhamos. Da mesma forma como Ele continua nos amando, assim os maridos devem amar as suas esposas. O texto diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu a sua vida por ela. E a relação de Cristo com a igreja é de um marido com a sua mulher, a figura. E o texto diz que ele se entregou por ela, trata-se da sua morte na cruz, para que ela fosse santificada, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É uma limpeza que é feita através da palavra, é a palavra que limpa, a palavra que muda, e o propósito dele é apresentar a ele mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus deu a vida dele para que a igreja pudesse ser apresentada a ele assim. Não porque ela seja assim, mas porque ele a tornou assim através do seu sangue derramado na cruz. O texto diz assim também: o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. A razão do mandamento, a primeira razão, Efésios 5, 28, a segunda parte: quem ama a esposa ama a si mesmo. Nós dissemos na semana passada que o mandamento de Jesus, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém pode amar outra pessoa a menos que ame a si mesmo. E o marido deve amar a esposa como ele ama a ele mesmo. Então, o mesmo tratamento que ele gostaria de ter, ele deve dar à esposa. Segunda razão, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. O verso, bom, o homem quando se une a uma mulher, ele se torna um corpo com ela. E da mesma forma como a igreja é o corpo de Cristo, então não há sentido ele odiar o seu próprio corpo. Assim como o homem não tem como odiar a sua própria mulher, porque é o mesmo corpo. Terceira razão, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Está falando do corpo, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui diz que o homem deve cuidar, alimentar, cuidar da sua esposa, da mesma forma como Cristo faz com a igreja. Porque no caso da igreja somos membros do seu corpo, no caso da mulher porque eles são uma só carne. E a quarta razão vem aí, já falamos de forma indireta, verso 31 de Efésios 5 diz: eis que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, tudo que acontece com ela, acontece com ele.
porque eles são uma só carne. E é assim que o homem deve ver a sua esposa. E por que não a esposa ver assim também o seu cônjuge? O mandamento é reiterado no verso 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Então, concluindo, a minha reconciliação com Deus prevê também a reconciliação com as pessoas, por meio de Jesus Cristo. Por isso que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus. Nossa reconciliação com Ele é a nossa reconciliação uns com os outros. O meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma direta se eu deixar de amá-lo como devo. Meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma indireta se eu deixar de amar o meu próximo como devo. Já vimos isso. Meu pecado sempre afetará a minha vida, tirando a minha paz. Meu pecado afetará a minha relação com Deus e com as pessoas e comigo mesmo. O que será acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos? Primeiro, da esposa com seu marido, e em segundo lugar, do marido para com a sua esposa. Eu espero ter trazido um pouquinho de luz para as relações entre um homem e a sua mulher, entre a mulher e o seu marido. E eu sei que a maior parte dos que me ouvem, para eles isso não é novo. A questão não é se é novo ou não, a questão é se nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Para vivermos estes princípios, nós temos que andar humildemente diante do nosso Deus, temos que buscá-lo, temos que encontrá-lo na sua palavra e através de uma comunhão que Ele oferece a nós através da oração. É vida com Deus, é andar com Deus, é caminhar com Deus. Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja ministrando a todos que têm me ouvido nesta manhã e não está em mim fazer o que só Tu podes fazer, e eu te peço que Tu faças então o que eu não posso fazer. Que é fazer com que estas verdades sejam colocadas no coração daquele que crê em Ti, que considera a Tua palavra e que deseja realmente vivê-la. Não porque ele possa fazer por si mesmo, mas na dependência do Teu Espírito, no desejo de obedecer. E eu creio que nenhum mandamento é dado ao homem ou à mulher que o homem e a mulher não possam obedecer, porque o Senhor não pede nada para o qual o Senhor também não nos capacite. Nos capacita. Então, vem capacitar a cada um e dar a cada um a consciência de que o Senhor é quem capacita, desde que nos disponhamos a obedecer. Então, vem trazer essa consciência, esse entendimento e ser por meio dele glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui. Até logo mais à noite, quando esperamos encontrá-los novamente para mais um encontro com a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e enriqueça grandemente. Em nome de Jesus. Amém.